Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal Contraponto Teológico. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante. Eu e o pastor Cício Pantaleão. Na chamada que eu fiz no Instagram, eu falei eu e o Pantaleão, mais conhecido como Cício. Vulgo Cício. Porque tem o do Chico Anísio também, né? Exatamente. Isso aí, vamos bater um papo aí massa aí sobre cinema gospel, né? Mas antes da gente começar, eu quero te pedir aí que você aproveite já esses momentos iniciais aí para compartilhar, para indicar esse conteúdo aqui para algum amigo, para algum brother, para algum familiar, para o seu patrão, para a sua professora, para o seu primo, para a sua tia, seja lá quem for, mas indica para alguém, né? Para que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo. Não é não, Cício? Fala aí, fala para nós aí. É isso mesmo, e já aproveita, já clica no curtiu, comenta no chat aí, mas não deixe de comentar depois no nosso vídeo. Então curta, comente, compartilhe e, por favor, se inscreva no nosso canal, vai aqui embaixo no inscrever-se, Contraponto Teológico, assim você ajuda a gente a fazer esse canal crescer e também mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante para você e para as pessoas que pensam como você. E ajuda, porque assim o algoritmo, o famigerado algoritmo, indica... Tem que falar dele, né? Tem que falar dele, não tem jeito. Ele indica o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui embaixo ajuda a gente pra caramba para que a gente continue desenvolvendo nosso trampo teológico aqui na internet. A gente podia estar matando, roubando, como diz, né? Mas a gente tá pedindo pra fazer isso aí. Só isso aí. Isso custa nada. E pior que a gente nem tá... É de graça. É de graça. É isso aí. Eu vou aproveitar isso, vou fazer isso agora. Vou compartilhar aqui. Já fiz isso, obviamente, né? Mas vou compartilhar para uma galera aqui dizendo que nós estamos ao vivo. Importante. Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar sobre cinema gospel. Se você, por um acaso, quer que algum tema contemporâneo, tema da atualidade, seja comentado aqui no Contraponto Teológico, faça contato com a gente, mande para a gente sua sugestão. Pelo amor de Deus, mande até numa quinta-feira, não deixe para mandar no domingo ou na segunda-feira de manhã, não, senão a gente fica enrolado. Por favor. Dá uma lida, dá uma estudada e a gente apresentar aqui o contraponto teológico desse assunto que, porventura, vem à sua cabeça e faça com que você perca muitos momentos da vida refletindo sobre ele. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, com você também, refletir sobre esse tema. Não é que traremos respostas, mas a gente vai refletir sobre o contraponto teológico de qualquer tema, até a igreja. Isso. Você falou uma coisa interessante aí, né? Estudar sobre o tema, né? É bom explicar isso, que a gente não tem essas doideiras que a gente fala aqui, as respostas, tudo aqui da cabeça, não. A gente precisa estudar, né? Precisa se preparar. Então é importante. As doideiras meio que é sim. Agora... A doideira é doideira mesmo. É doideira, mas... Agora, o conteúdo não. O conteúdo aqui é um conteúdo refletido, um conteúdo onde a gente não tenta trazer o que a gente acha, mas algumas questões que envolvam realmente uma reflexão teológica, algo nesse sentido. E para isso a gente precisa estudar. Não tem nenhum gênio no mundo que não tenha estudado. Eu não sou gênio, então preciso mais ainda. Mais ainda. Nós precisamos, é exatamente isso. Mas é isso. Bom, agora são 8h36. Já tem algumas pessoas que já chegaram aí. A Vera Nascimento aí já deu boa noite. E é isso. Vamos lá, Cício, então? Vamos começar. Então vamos começar, vamos iniciar o nosso bate-papo, o nosso diálogo no Contraponto Teológico. Hoje a gente vai falar de cinema gospel e essa imagem já diz muita coisa, né? A gente tem algumas observações a fazer em relação à filmografia do cinema intitulado gospel ou cristão. Primeiro, vamos falar de cinema. Cinema é algo encantador. Não sei você, não sei você, Ricardo, mas curto pra caramba.
Eu não sou um cinéfilo, eu não sou aquele camarada que eu preciso ir no cinema todo mês e tal. Não, eu seleciono os filmes que eu vou ver, mas sempre é legal. Sempre é legal. Você ir no cinema, às vezes levar uma pipoca, levar um biscoito. A experiência é massa, né? A experiência do cinema é uma experiência muito legal. O som do cinema cada vez mais incrível, né? Só pipoca tá caro pra caramba, pipoca, né? Por isso que eu entro com chips. Tá difícil. Eu vou comprar um chips no supermercado e entro de chips, irmão. E é isso. Eu não como chips no meu dia a dia, mas quando eu vou no cinema, eu abro lá um... é uma chips, patrocina nós. Um Fandangos. Boa. Abro Cheetos. E eu ali, eu me divirto e é muito legal. Eu gosto muito. Os últimos filmes... Eu lembro o último filme que eu fui com a minha mais nova foi Patrulha Canina. Não esse Patrulha Canina de agora, o Patrulha Canina anterior. E eu comprei pipoca para ela e ela se encanta com o cinema. Eu fico, ela vendo o filme e eu vendo ela. Eu fiz isso também com a minha mais velha, só que a minha mais velha foi ver A Era do Gelo. Eu comprei um potão de pipoca quase do tamanho dela, ela vendo o filme e eu vendo ela. Então, o cinema sempre foi uma experiência que marcava a gente de alguma forma. Na minha infância, os cinemas não eram nos shoppings, o cinema era na rua. Sim, nós somos aqui no Espírito Santo, né? O cinema era ali no Centro de Vitória, os dois, tanto Paz quanto São Luís. O dia de ir para o cinema era um dia onde a gente ia ver, sei lá, os Trapalhões, o que quer que seja, qualquer filme desse, De Volta para o Futuro, sei lá. Mas sempre era uma coisa... Era uma experiência maravilhosa, sentado nas escadas, porque não tinha muito essa regra, o lanterninha vigiando as coisas. Era um dia inesquecível. Era um dia fantástico. O cinema, ele é encantador. Não importa se você gosta de filmes mais Scorsese, não importa se você gosta de filmes da DC e da Marvel. No cinema, eles são melhores, não tenha dúvida disso. E o cinema é encantador por conta dos personagens e das histórias que são contadas em relação a esses personagens. Mas também o ambiente, o ritual do cinema, ele é todo encantador. Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho o melhor filme do mundo. Eu tenho, para mim, o que eu chamo de melhor filme do mundo. Sim, é o Poderoso Chefão 1. Sim. O Poderoso Chefão 1, para mim, é o melhor filme de todos os tempos. Não tem comparação com nada que foi feito na história dos filmes. Para mim, eu não vi no cinema. Mas essa opinião sua acerca do Poderoso Chefão é por causa do filme em si, da história, do roteiro, dos personagens, da produção, enfim? Seria tudo. Tudo para mim, é um filme. Para mim, o que eu posso chamar de perfeito num filme tá nele. Os personagens são absurdamente bem planejados. As falas, elas são muito bem escritas. As atuações são absurdas. O contexto, ele te prende. E é uma história que tudo que acontece tem um motivo muito específico. Não tem algo que acontece porque sim. Igual de forma gratuita, né? De forma gratuita, tipo assim, só para ocupar segundos em tela. Não. Tudo que está no Poderoso Chefão 1, todas as informações em tela, elas comunicam de alguma forma. A fotografia é fantástica, a iluminação perfeita, o som é fenomenal, as atuações, enfim, são absurdas. É um filme para mim que ele é encantador. O tema é animal, né? O tema. A música tema, pelo amor, eu casei com ela, irmão. O Slash sempre tocava toca até hoje até, né? Nos shows do Guns N' Roses ele toca. Aliás, tem música nova do Guns N' Roses, chegou a escutar? Sim, lançaram duas, na realidade, né? Eu só ouvi uma. Lançaram duas.
Então o cinema ele tem esse poder de encanto. Eu fico imaginando quem assistiu o Poderoso Chefão na estreia, no cinema, naquele filmaço, um filme que não tem aqueles cortes rápidos que talvez agrade as pessoas de 20 anos, pessoas que nasceram do ano 2000 para cá. Um filme que não tem tantas explosões, mas tem algumas. Cinema pós-Matrix, né? Matrix O cinema. coisa, né? Não sei se o Poderoso Chefão vai agradar as pessoas acostumadas com a Marvel, e Matrix e Velozes e Furiosos, mas Sim. se você quiser dar uma chance para Poderoso Chefão 1, já fica aqui uma dica aqui. Enfim, melhor filme da minha vida é o melhor filme. Mas, enfim, o cinema é encantador, né? Os personagens são fantásticos, as trilhas sonoras. Quem não lembra do Bom, o Mal e o Feio, aquele famoso... uau, uau, uau. Quem não lembra disso, cara? Quem não lembra do ET, o extraterrestre? Quem não lembra de Volta para o Futuro? Pô, clássico. Rambo? Quem não lembra do Conan? Rambo eu sou suspeito a falar, velho, porque eu sei que, tipo, Sylvester Stallone não é aquele ator, né, velho? Mas, enfim, tem o maior respeito pelo cara. Eu vou te falar que eu gosto muito de Rambo, mas há um tempo, eu e minha esposa, nós estávamos de frente para a televisão, de bobeira, aí zapeando, né? Daí tava num canal de filmes mais antigos e tava lá, Stallone Cobra. Aí, ó, o professor José Augusto acabou de comentar aí, ó, Cobra. Stallone Cobra. Exatamente. Professor José Augusto, Stallone Cobra. Eu fui narrando o início do filme, aquele diálogo entre o Cobra e o bandido dentro do supermercado. Eu fui falando, olha, ele vai falar isso, agora é isso. Agora você olhou para mim, você gosta desse filme? Eu falei, pô, velho, é o Rambo polícia. Eu gosto de todos. Tem gente que fala assim, mas alguns foram fracos, não sei o que. Eu gosto de todos, cara. Inclusive, quando saiu aquela série Cobra Kai, eu assisti com a minha filha, Poliana, né? Tive que assistir, cara, tudo com ela. E tive que assistir, isso não. Porque você assistiu Karate Kid, né? Exatamente. Aí, cara, eu tive que fazer todo esse processo de volta, né? Porque eu tive que assistir Karate Kid com ela, todos os filmes, e depois ela falou assim, pai, tem mais filme assim, nesse estilo assim? Eu falei, filha, tem uns assim, pô, tem Rock, tem Rambo. Aí, cara, eu tive que ver tudo com ela, cara. Eu tive que assistir tudo, Rock. O professor José Augusto falou assim, você é a doença, eu sou a cura. Essa não é a melhor frase do início. A melhor frase do início é, você é um cocô e eu vou matar você. Ele citou também outro ali, Conan o Bárbaro também. Conan o Bárbaro. O primeiro, né? O primeiro Conan. O primeiro Conan ele é muito legal. Depois meio que se perdeu. Rock 1. O Rock pra mim, velho. Que o 1, no Brasil, tem uma curiosidade sobre o Rock 1. No Brasil, eles empatam a luta entre Rock e Apollo. Mas não é a verdade. O Rock perde aquela primeira luta. Tanto que o 2 é a revanche. A revanche de quê? Se foi empate. Então, a dublagem ela teve que ser refeita e tudo mais. O Rock ele perde a primeira luta para Apollo. É um filme muito legal, que o personagem principal ele perde, cara. Ele perde pro Apollo. E é um filmaço. Pois é. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Mais ou menos assim, né? Não lembro exatamente. Não importa o quanto que a vida te bata, o importante é o quanto você aguenta de pé. Exatamente. Mas lição de cinema é lição de vida. O cinema, pastor Ricardo, também é uma excelente ferramenta de propaganda. Sim. Isso aí não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Produtos, tendências, moda e valores morais. Tem um filme que fala muito disso, que é o Show de Truman, o Show da Vida. É um filme muito legal do Jim Carrey, e não é uma comédia. Não é uma comédia. Quem acha que o Jim Carrey é só o Máscara, cara, o Show de Truman é um filme sensacional, com uma reflexão, daquelas reflexões absurdas, tipo O Sexto Sentido, tipo Os Outros, tipo Clube da Luta, um filme que você para assim e lá no final você vai percebendo alguma coisa estranha, você fala, rapaz, como é que eu não me liguei nisso? Olha como é que é a vida. Faz a gente refletir, né, cara? Faz a gente ter uma reflexão muito boa, cara.
muito boa. O Show de Truman é muito isso, falando sobre como que é a vida, como que essa tela, como que essa parede de imagens, ela afeta a nossa vida e muitas vezes os nossos valores. Quantos produtos nós não passamos a conhecer porque teve propaganda na TV? Quantas coisas nós... Rapaz, teve uma novela da Globo, eu não sou muito bom de novela, eu realmente não gosto, não estou criticando, tá? Estou dizendo que o meu gosto pessoal não gosto. Para não dizer, eu assisti Que Rei Sou Eu, assisti Vamp eu lembro. Que esse sou eu também. O Rei do Gado. E Rock Santeiro, não, Rei do Gado não, Rock Santeiro. Rock Santeiro, Rock Santeiro eu vi a reprise da reprise quando eu era mais novo. Então eu vi essas 3 novelas para não dizer que eu nunca vi. Mas é algo que eu não gosto. Mas teve o Açaí da Mamusca, que eu não sei nem de que novela que é. Mas eu fiquei sabendo que existe. Foi um tal de tomar açaí que foi um absurdo. Então, tem tendências que elas são apontadas pelas novelas. A indústria da moda aproveita para botar suas marcas e suas roupas na TV e no cinema. Claro que sim, claro que sim. E valores morais. Hoje em dia, eu não digo que sempre foi assim, mas ultimamente, os valores, tendências morais têm sido propagandeadas pela mídia do cinema. Nesse sentido, a gente pode dizer que o cinema ajuda a reforçar e a moldar uma cosmovisão, né? Ou ajuda ou atrapalha, aí depende do ponto de vista. Né? Exatamente. Aí depende do ponto de vista. Porque sendo ele essa ferramenta de força e potência, ele tem capacidade de... Porque o cinema, cara, ele não é simplesmente uma tela com luzes coloridas. O cinema é a 7ª arte. Ele é um encanto a partir daquela tela. Os próprios 24 frames... Deixa eu só fazer uma explicação técnica rápida. Nós assistimos a nossa TV, dia a dia, 4K, são 30 frames por segundo. Ou seja, cada frame é uma imagem. Imagina uma imagem parada. Assim, 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 assim. 30 delas faz 1 segundo de imagem. Certo? O cinema não usa 30, usa 24. Eu não sei se agora, com os filmes digitais, eles ainda estão fazendo isso. Mas são 24. Então, a sensação de movimento é uma sensação que ela tem um movimento um pouco mais reflexivo. É um movimento diferente e é encantador. Encantador. O cinema é aquela tela que antigamente era widescreen. Não, vocês não são da minha época, nem da época do Ricardo, pastor Ricardo, mas a gente via televisão, era um quadrado. Era 4x3. O cinema era 16x9. Era aquela tela larga. Tinha um problema que acontecia nos filmes de faroeste. Eu não sei se o pessoal mais novo aí sabe. Porque no faroeste, bom, maio feio, dólar furado, que seja, tem a parte do duelo, que fica aqui um personagem, aqui outro, um de frente para o outro, esperando para ver quem é o mais rápido do gatilho. Na televisão quadrada, sumia. Você não tinha os personagens. Muitos desses filmes não puderam ir para a TV exatamente porque na hora do duelo, os 2 personagens interessantes, eles não estavam em tela. Então já tinha essa tela 16x9, essa tela mágica, essa tela sensacional. E isso tudo era uma produção de conteúdo que determinava a moda, a tendência, vendia produtos e também apresentava valores, e hoje ainda. Isso causa um impacto nisso que você falou, né? Na visão de mundo, que a gente já falou no Contraponto Teológico. Então, se você não viu, nós temos um vídeo, uma live aqui onde a gente fala de cosmovisão. Qual é a sua? Isso. Então vai lá depois que terminar essa live aqui, você vai lá, dá uma checada lá para você entender um pouco sobre cosmovisão. Vai ser bem legal. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar aquele vídeo lá também, por favor. Isso, então é importante isso aí, né? Nenhum filme
como é que eu disse? Vai ser destituído de alguma narrativa, de algum tipo de narrativa. Sempre vai ter algum tipo de narrativa ali por trás. Por mais que pareça que é algo só para entreter, para divertir, para passar o tempo, né? Sempre vai ter algo por trás ali, né? Sim, sim. Eu não estou falando nem que é uma maldade, entendeu? Não estou nem falando que é uma maldade, mas quem faz, faz com objetivo. E você não tem como não colocar a sua parcialidade numa obra de arte. Não dá. Se você faz música, você vai colocar alguma coisa da sua música, da sua pessoalidade ali, nem que for das suas referências, você vai colocar ali. Sim. Se você é um pintor, você também vai colocar um pouco do seu sentimento ali naquela tela. E nem que seja o sentimento que você tem por alguém que você almeja ser, um pintor, o que quer que seja. O seu texto também, as suas palavras, quando você vai fazer um texto, uma letra, um poema, uma música também, ou o que quer que seja, uma redação, um livro, você também vai colocar um pouco de você ali. E é isso, eu não estou falando que é uma maldade, não estou falando assim, nossa, olha como as pessoas são cruéis e terríveis, eles estão tentando mostrar pra gente um mundo diferente. Não, é o mundo deles. Às vezes, sim, intencionalmente, de maneira a apresentar uma cosmovisão conforme propaganda. Existem encomendas na música, jingle e single. Vamos lá. Quando você faz um jingle e um single, você não está fazendo uma coisa aleatória. Você recebeu uma encomenda e você precisa entregar para quem contratou um produto que venda, que apresente um cliente e que faça desse cliente alguém bem visto. O cinema também tem encomenda. Alguém encomenda o filme e quer passar uma informação, uma mensagem. Ó, essa mensagem precisa ter esse viés. E é isso. E as coisas acontecem. E eu vou te falar que é nesse ponto, para mim, que é a maior falha do cinema gospel. A maior falha do cinema gospel, para mim, é exatamente na apresentação da cosmovisão que eles tentam implementar. Que se propõe a implementar, né? A passar. Ele se propõe a apresentar. O cinema gospel, ele simplesmente tenta fazer de uma forma que, se ficasse ruim, eu ficaria mais satisfeito, mas fica... É verdade, cara. Tem uns filmes dessa linha gospel aí que são tensos, são bem difíceis. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, o primeiro problema dos filmes gospel são as estereotipias infantis. Cara, isso me mata, velho. Aquelas estereotipias infantis mesmo. De, nossa, o cristão é alguém da família da Doriana que vive naquele processo dominical sempre. Uma família perfeita, linda, maravilhosa. Muito perfeita, que vive num mundo onde todos são contrários. Onde as pessoas, elas falam, nossa, como pode fulano de tal, tira boas notas. E essa pessoa, ele está querendo acabar com os nossos planos aqui nessa faculdade. Nós queremos fazer uma festa, mas a diretora disse que se alguém for contra, nós não podemos fazer a festa, como fazemos com Jake, aquele cristão imprestável. Pô, tipo isso. Tipo isso, velho. Que roteiros, cara, que textos cabulosos, que informação defecável, velho. É horrível. Não estou dizendo todos, tá? Não estou dizendo todos. Mas uma parte muito boa é um filme com estereotipias infantis, assim, coisa que não é assim, gente. A vida não é assim. E basta você olhar para o lado. Basta você levantar do sofá ou da sala de cinema, ou de sei lá onde que está a transmissão desse filme, e sair meio metro da porta da sua casa, você vai ver que o mundo não é assim. Outra coisa, as tramas clichês. E aqui eu coloco o teatro gospel também, tá? Boa. As tramas clichês. O que é trama sempre clichê? As mesmas historinhas, as mesmas narrativas. Cara, um cristão
que vive a sua vida pacata e discreta, num mundo em conflitos, tentando ser tragado moralmente por esse século, mas no final, com o poder da oração, ele vence as ciladas do mal. Não, velho. Exatamente isso. Não, velho. Não, velho. Não, 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 não e não. Cara, é muito ruim. Roteiros mal elaborados, enquadramentos mal feitos, fotografia mal planejada, interpretação ruim. Isso. Não sei se entra dentro desse segundo ponto aí, tramas clichês, você vai falar isso mais na frente, mas uma coisa que me incomoda em muitos filmes, como você falou, o filme quer comunicar algo, quer contar uma narrativa. Me parece que geralmente as produtoras de filmes gospel, cristãs, né, comunicam só para o público cristão. Parece que eles não têm uma preocupação de como fazer um roteiro, um filme que comunique com o outro público, que deveria ser uma preocupação, né? Ou isso não, nos leva ao terceiro ponto. Graves erros teológicos. Porque, olha só, vamos lá. Aí você pensa, cara, vou falar para o meu nicho. Não quero saber das pessoas, não quero saber do mundo árabe, não quero saber de ateu, não quero saber de quem não é cristão, não quero saber de pessoas que não têm o cristianismo como direcionamento moral. Eu quero falar para bilhão de pessoas que são cristãs, é um excelente público, é um nicho bacana, beleza? Eu quero falar para esse público. Então eu vou criar um enredo que fale para esse público especificamente. E é esse público que vai me atender. Só que, velho, os caras não estudam. Nós temos 66 livros na Bíblia protestante. 66. Os caras acham que eles podem falar o que eles quiserem. E, cara, e é cada pataquada, é cada asneira. Isso dá um trabalho depois na igreja absurdo. Dá um trabalho na EBD. Na EBD, então, meu irmão, isso é de matar. São erros teológicos que caem no gosto popular exatamente por quê? Porque as pessoas acham que porque o filme está com o nome de gospel, o que ele está falando é cristianismo. Deixa eu falar aqui uma coisa, meu irmão. Se Satanás falar algo que é gospel, é Satanás que está falando. Cara, a propósito, Cício, é uma observação interessante que a palavra gospel, vem do inglês, né? Ela é uma corruptela da junção, né, de dois termos no inglês, né? God, spell. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Precisa estar no texto. Precisa estar de acordo com o texto. E olha bem, eu não estou nem dizendo que precisa ser arminiano, que precisa ser calvinista, ou que precisa ter uma escatologia ABC, ou que precisa ler Gênesis literal ou Gênesis sim. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que precisa ter uma proposta teológica que seja boa. A Paixão de Cristo. Pô. Interessante, Paixão de Cristo. É um filme que, por exemplo, tem bastante licença poética ali. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Qualquer manifestação artística você vai ter que trabalhar com algum nível de licença poética, né? Mas a licença poética que nós encontramos na Paixão de Cristo, no meu ponto de vista, é aceitável. Claro que né? Não foge da essência da mensagem do Evangelho de Cristo. O mesmo a gente poderia citar de The Chosen, que inclusive é meio que uma paráfrase, né, das escrituras. Muitas pessoas não conseguiram entender isso inclusive, né? Mas é uma licença poética aceitável, porque não foge da essência do Evangelho, né? Diferente desses dois filmes aí, ó. Pois filmes não recomendáveis, ó. Deixados para trás se Deus não está morto. Cara, Deixados para trás deveria ser literalmente deixado para trás, ser esquecido. Esse sim. Simplesmente, gente, o simples fato de Jesus voltar em 2 viagens já é motivo suficiente para você não dar credibilidade para essa informação. Jesus volta, depois ele volta de novo. Uai, que desgrama de segunda vinda é essa? Aonde que tem na Bíblia
que você vai estar num avião, de repente o piloto vai sumir e as pessoas vão cair de avião. Onde você viu isso? Onde você viu esse processo? Em que parte da palavra de Deus você encontrou essa informação miserável? Na Bíblia de Scofield. Exatamente, é no Exatamente. rodapé, não é na Bíblia, irmão. E aqui que está o problema, o rodapé da Bíblia não é Bíblia. Exatamente. Rodapé de Bíblia não é Bíblia. Aliás, não é qualquer rodapé de Bíblia não é canônico, né? Não. Aliás, você tem que se informar muito. Antes de comprar uma Bíblia de estudo. Eu tenho algumas. Eu gosto de Bíblia de estudo. Eu acho que Bíblia de estudo é uma ferramenta interessantíssima. Eu tenho 4, né, filho? Eu comparo. Eu vejo onde elas divergem. Uai, o cara que fez o rodapé, ele não é inspirado, não. Ele foi iluminado pelo Espírito de Deus. A gente pode até para frente explicar a diferença de inspiração e iluminação. Mas ele não foi inspirado, não. Ele foi iluminado pelo Espírito de Deus para ter a compreensão do texto por muito estudo. Sim. Mas ele não é inspirado. O que ele anotou no rodapé da Bíblia não é inspiração divina. É comentário humano. O Scofield que ele fez foi uma gambiarra teológica tamanha. E isso complicou toda a cristandade. Você não pode imaginar um mundo onde os cristãos foram retirados desse mundo e o mundo continua. Isso não tem na Bíblia, cara. Isso não tem na Bíblia. Aí fala, mas em Tessalonicenses? Tessalonicenses, então vamos lá. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia citar que algumas pessoas vão argumentar, né, exatamente usando Tessalonicenses, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, encontraremos com Cristo nos ares. Esse é o ponto. Não fala de um espaço de tempo. Fim. Isso. E o fato de nós nos encontrarmos com Cristo nos ares. Ou seja, fala de uma única segunda vinda, não uma segunda vinda que é dividida em terceira vinda. É que eles dividem, né, essa segunda vinda em 2 etapas, né? Mas como? Mas como que vai ter uma segunda vinda? É tipo o filme Rambo 1 e Rambo 2, né? Ricardo, se eu falo que eu vou na sua casa hoje, depois eu vou na sua casa mais uma vez, eu não posso ir de tarde, depois ir de noite. Você não está me esperando à noite. Entende? Se eu falar assim, Ricardo, eu vou na sua casa de manhã, depois eu passo lá de tarde. De tarde é de meio-dia às 5h59. E se isso, dentro disso, cara, a gente vê o poder do cinema, né? Porque a gente até brinca, né? Nos nossos bate-papos, a gente costuma falar escatologia deixados para trás, quando a gente vai se referir à visão escatológica de alguém, né? Porque é uma escatologia gerada pelo filme. O cara, mesmo, ele pode até não saber o que significa a palavra escatologia. Ele pode nunca ter estudado teologia de maneira acadêmica. Mas ele coloca lá no carro, em caso de arrebatamento, esse carro vai perder o controle. Exatamente. É a visão escatológica dele. A cosmovisão dele foi formada por aquele filme. E para tirar isso, meu irmão, dá fazer muito trabalho. Como eu falei, nós tivemos um ano de estudo de Apocalipse lá na Escola Bíblica Dominical que eu estou à frente, né? Gerou meia apostila, que não avança de jeito nenhum, toda hora tem outra coisa para fazer. É muita informação, irmão. Estou no capítulo 15, na página 300. É muita informação. Isso só em Apocalipse. Quem disse que a escatologia começa em Apocalipse? A escatologia começa em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Lá no proto-evangelho. Quando o ser humano rompe com Deus nos finalmente, e Deus promete que alguém morreria no lugar. Ali começa o fim dos tempos e o plano de redenção do nosso Senhor. Deixados para trás é um desserviço ao cristianismo, um desserviço à teologia, um desserviço à interpretação bíblica, um desserviço à exegese e à hermenêutica, é um desserviço à aplicação bíblica na vida diária do crente. Deus não está morto, é a mesma coisa. É uma apologética fraca, limitada,
de respostas bobas e de ações inúteis de pessoas que se dizem cristãs. Como se existisse uma disputa ideológica e de inteligência entre cientistas e cristãos. Meu amigo, olha a quantidade de prêmio Nobel que tem, olha quantos acreditam em Deus. Só você olhar. Por favor, projeto Genoma, gente. Pelo amor de Deus, vamos... Antes de cair nas conversas fiadas, vamos fazer o mínimo de pesquisa. Faz isso, olha lá, prêmio Nobel. Quantos eram teístas de alguma forma? É qualquer um, tá? Cristão, judeu, muçulmano. Quantos acreditavam na divindade de alguma forma? Depois vê quantos são cristãos e ver se existe mesmo esse rompimento entre fé e ciência. Existe na propaganda, existe aí na mídia, existe as pessoas que gritam muito, né? E falam, e tal, mas, meu irmão, rapaz, ó, deixa eu te explicar uma coisa. A ciência não está preocupada se você acredita em Deus ou não. A ciência está preocupada se no laboratório você seguiu as regras. Enfim, para chegar em determinada verdade científica, você usou a conta correta aqui na matemática, na física? Usei. Pô, ótimo, eu acredito em Deus. Pô, o problema é seu. Por mim, você acredita na cadeira voadora, a conta tá certa. Se você é um biólogo e você fez as suas observações de forma precisa e você conseguiu identificar as coisas de maneira correta no seu microscópio, no seu laboratório, você chegou numa conclusão que é uma verdade científica que pode se tornar uma lei, pô, você está de parabéns. Eu sou cristão, mas sei lá o que você é, irmão. Olha o resultado que você chegou, parceiro. É isso. Cício, eu lembro de uma crítica que eu li um tempo atrás desse filme, que era assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, era Deus não está morto, mas esse filme tentou matá-lo. Tentou? Rapaz, é uma apologética fraca. Exato. Uma apologética fraca. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer apologética, temos sim, tá? Mas apologética é a defesa racional da fé. E não irracional. Não irracional. Não é com frasezinhas de efeito que faz o cinema... Mas... Não, isso que eu ia falar. Isso tem a ver com o meu comentário, com a minha pergunta que eu fiz lá atrás, né? Parece que os caras não têm uma preocupação de comunicar com quem está fora do ambiente gospel, do ambiente cristão, né? Não tem a preocupação de falar fora do evangeliquez, porque eu lembro que quando esse filme foi lançado, principalmente o primeiro, que eu acho que fez mais sucesso, né? Porque depois eu não acompanhei mais. Eu nem assisti o segundo, só assisti o primeiro. Quando eu vi que era ruim, eu falei, deixei pra lá. Eu lembro de um monte de gente compartilhando, postando, tal. Tudo galera de igreja, crente. É um problema fazer um filme só pro público cristão? Não é um problema fazer um filme só pro público cristão. Mas capricha, né? Uma capricha, né? Capricha. Dá argumentos teológicos, dá argumentos honestos. Rapaz, nós temos excelentes apologetas cristãos que são fabulosos. Tem o William Lane Craig, tem Norman Geisler, tem, infelizmente, depois que morreu, apareceram algumas denúncias graves, mas o Ravi Zacarias, os textos dele são muito bons, fique com... Enfim, ele fez uma... Enfim, descobriram algumas coisas muito ruins a respeito dele, mas os textos dele, os argumentos dele são muito bons, pena que ele não acreditava. Então, nós temos bons apologetas, pega as informações deles, cara, coloca no roteiro de alguma forma. E um outro detalhe também, Cício, que eu acho importante observar, eles pegam essa expressão Deus não está morto, né, por conta de Nietzsche. Nietzsche, no seu livro Gaia e a Ciência, né? Tem nem se preocuparam em explicar isso, né, cara? Nem se preocuparam em explicar. E eles colocam isso na boca de Nietzsche, né? Nietzsche disse que Deus estava morto, né? Não é bem assim. Não é Nietzsche que realmente fala. É um personagem chamado Homem Louco e fazendo uma crítica. O Homem Louco... A Igreja Luterana, inclusive. A tudo que acontecia na época, né? Tipo assim, a ciência não conseguiu salvar o mundo. Então, Deus ali representa uma série de coisas, inclusive a religião em si. Deus não... Até porque, se ele fala que Deus tá morto, Deus não morre, né? Então, como é que ele vai falar que Deus tá morto, né? A ideia de Deus é de um ser eterno. Então, como é que você vai matar um ser eterno? E até quando você vai ler o texto lá,
o homem louco da fala, nós o matamos, a nossa faca ainda está suja de sangue, no texto fala. Então, tipo assim, nem isso os caras levam em consideração. Tipo, você pega um chavão desse... Pega meio parágrafo, não sabe nem onde está escrito. Cara, não sabe o contexto da Deus parada. está morto, Deus está morto, é ruim de tudo. Pô, tem uma... Assim, o cara tá perto de morrer, eu vou evangelizar para ele. Cara, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceito, e morre. Véi, eu não duvido que Deus possa salvar a pessoa no último segundo. Mas eu não confio que essa é a melhor forma de evangelismo. Eu acho que pelo contrário, né? Olha só. Deus pode salvar a pessoa no último segundo. Mas o que... Vamos dizer que uma pessoa teve a vida toda de incredulidade. No último segundo, essa pessoa entregou sua vida para Cristo. Ela foi salva? E se o contrário, uma pessoa que teve uma vida de piedade, no último segundo, teve uma confusão de fé e morreu atropelada, essa pessoa foi condenada? É essa mesmo que é a medida divina? O que vale é o último segundo da sua existência? A palavra de Deus diz que nós seremos julgados conforme todos os nossos atos. E quem salva é Deus, onipotente e majestoso Deus, longânimo e eterno e excelso Deus. Tem uma pergunta aqui do Everson, é um pouco outro assunto, mas eu vou responder. O Everson Ferrari, ele perguntou, não existe uma disputa entre cientistas ateus e a fé cristã? Não existe. Porque o cientista não necessariamente é um ateu, existem muitos cientistas cristãos, e bons cientistas cristãos. E uma grande quantidade, tá, de cientistas cristãos. Muito grande quantidade. Existe alguns ateus que fazem propaganda contra o cristianismo. Existem bons cientistas que acreditam em Deus, existem bons cientistas que não acreditam em Deus. Existem maus cientistas que não acreditam em Deus, existem maus cientistas que não acreditam em Deus. A verdade, não importa de onde ela venha, ela é um presente de Deus a alguém. Se um cientista, ateu que seja, descobriu a cura para o câncer, glórias ao Deus Todo-Poderoso por isso. Isso. O Everson, rapidinho, só para concluir, pastor Ricardo, só para concluir. Existe sim uma propaganda ateísta, principalmente depois de Richard Dawkins, e uma trupe lá, eles tentaram, enfim. Mas, cara, existe uma informação na química, eu não sei o que é. Eu não sei se é um movimento, não sei se é algo nesse sentido, eu não sei se é um elemento, algo assim, que tem o nome de Eberlin. Eberlin. Por quê? É o sobrenome de Marcos Eberlin, cristão, cientista, aliás, o brasileiro com mais artigo científico publicado. Ele tem um recorde de mais artigo científico publicado. Um brasileiro, paulista, se não me engano, ele é um químico de renome. E existem muitos outros. O projeto Genoma, cara, pelo amor de Deus. Se você vai em Oxford, se você vai em grandes centros de estudo, você vai ver que a religião, ela não é nem uma porta que se abre, nem uma porta que se fecha. É o seu conhecimento sobre o assunto que vai abrir ou fechar a porta. Existe propaganda, geralmente no YouTube, não no laboratório. No YouTube tem, porque os crentes... Irmão, não tem essa. Vou te falar uma parada. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo absurdo. Você está num avião, esse avião, por algum motivo, está prestes a cair. Tanto o piloto quanto o copiloto. Eu não sei se isso é possível, tá? Não sei se é possível, mas tanto o piloto quanto o copiloto, os dois tomaram veneno no aeroporto e os dois morreram. Foi um atentado terrorista. E os dois morreram. Dentro do avião, tava uma galera voltando de uma
Tava o pessoal voltando de uma viagem missionária. E tem uns caras do lado que não são cristãos, aliás, não gostam de cristãos. Só que os caras, eles são pilotos de avião. Quem você quer que pouse o avião, irmão? Seus irmãos ou quem tem experiência para pousar? No meio científico é a mesma coisa. No meio científico é essa coisa. Ele está dizendo aqui que, na opinião dele, existe sim uma militância ateísta entre cientistas e entusiastas da ciência. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. A minha irmã, cara, ela tá nesse meio aí, cara, ela é crente, velho. Minha irmã, ela fez farmácia e bioquímica, ela tem doutorado nisso, ela tá no meio dessa galera aí. Eu acho que o próximo comentário dele aí responde a questão, ó, embora a ciência não seja ateísta, existem cientistas cristãos e cientistas não cristãos honestos. Eu acho que esse é o grande lance. Há como ele colocou ali, alguns militantes ateus que tentam colocar como se houvesse uma guerra. Gritam muito, né? Fazem muito barulho, né? Mas é isso que eles fazem, barulho, né? Mas quem geralmente é sério, não tá nem preocupado com isso aí. Everson, é o Everson, eu acho que é o Everson. É o Ferrari, é o Ferrari. É o Ferrari, pô, o Ferrari. Pô, põe assim, Ferrari, põe a foto Pastor aí, Ferrari, cara. Pastor Ferrari. Pastor Ferrari. Nosso Ferrari, brother. você conhece a ABC2? Fica a dica aqui para você. Conheça a ABC2, essa Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Você vai se surpreender com a quantidade de homens de fé e da cabeça desse tamanho que existe no Brasil. Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Ferrari. Vai lá e dá uma pesquisada, você vai ver que é uma informação muito boa. O professor José Augusto também falou aqui a respeito do conceito do filósofo era de um sistema que ele cria ser manipulador e opressor dos prazeres humanos. É isso. Sim, mesmo? Tem a ver com isso. Acho que ele está se referindo ao comentário que eu fiz lá atrás da questão do Nietzsche, né? Quando ele fala que Deus, do Nietzsche. Deus está morto. É exatamente isso. Tem a ver com isso também, né? Quando ele diz através da boca lá do homem louco, é um aforismo, né? É exatamente isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que aquele Deus, aquele padrão de Deus que se tinha naquela época não resolveu o problema. Mas ele não era uma crítica só a Deus, não era uma crítica só religiosa, era uma crítica metafísica, era uma crítica também que a ciência, o racionalismo, nada disso conseguiu resolver o problema da humanidade. Não que Nietzsche fosse um cristão. Sim, Nietzsche era declaradamente ateu, né? Apesar de ter sido filho de um pastor luterano, né? Até por isso que ele tinha uma crítica muito grande disso. Ele viveu coisas, né? Segundo... Kierkegaard também teve. Muitos homens... Mas Kierkegaard não... Bom, aí vai abrir debate, né? Deixa para lá. Mas Kierkegaard continuou se intitulando cristão, né? O professor José Augusto também ele fala aqui que acredita, falando do Deus não está morto, o filme, que ele acredita que esse tipo de abordagem evangelística torna banal a evangelização. Torna banal a evangelização. Aliás, nos enfraquece de argumento. Pensa só, cara. Eu tenho que apresentar o evangelho para quem desconhece o evangelho, para quem segue outros caminhos religiosos e para quem é avesso ao evangelho. Deus não está morto, está querendo falar para quem é avesso ao evangelho. Então, nós já temos aqui um recorte de quem é que está ouvindo, né? Bom, eu estou munindo esse grupo que eu decidi defender, atingir, esse meu público-alvo. Eu estou munindo esse grupo de argumento. E o que ele apresenta é isso. De péssimos argumentos. O que apresenta é isso. Uma péssima apologética. Uma péssima apologética. Cara, aí acaba virando piada, né? Acaba virando piada. E a apologética não funciona. Aí quando o cidadão lá, desinformado também, chega na escola pro atrevido, igual o pastor Ferrari aí falou, do ateísta atrevido,
e ele joga essa charadinha, essa frasezinha de efeito, e toma ali uma invertida, irmão, já era. Sabe o que acontece? Por conta de filmes assim, Deus não está morto, deixados para trás, William Lane Craig fala que a gente entrega os nossos filhos às covas dos leões todos os dias, porque a gente não dá para eles os subsídios, o alicerce, a base firme na rocha da fé cristã. As pessoas, lá na igreja onde nós congregamos, a gente tá clamando para que as pessoas elas conheçam a declaração doutrinária dos batistas. Conheça a nossa declaração doutrinária. Não deveria ser saber. assim, né? Não deveria. A gente deve saber por que nós estamos em determinados locais, por que a gente segue determinado parâmetro. E outra, cara, como é que eu vou fazer uma defesa racional da fé cristã se eu não tenho minimamente conhecimento bíblico? Se eu fraquejo na Bíblia, se eu tenho uma interpretação lá deixados para trás. Aí eu ouvi uma vez um dito pastor dizendo que ele não tem problema com poligamia porque é cheio de poligamia na Bíblia. Não. É disso que eu estou falando. Vergonha ali. Ele tá errado, não tá? Tá. Deixados para trás tá também. Entendeu? Pelo amor de Deus. Sabe? Coisas absurdas. São coisas que são impensáveis. É um problema hermenêutico. É grave. É um problema que afeta diretamente a cristandade. É algo que machuca, cara, como o cristão. Depois, fala. E você está falando aí, por exemplo, você citou deixados para trás, que é um problema teológico muito grande, né? Você escatológico, inclusive. Escatológico, muito grande. Você citou Deus não está morto, que tem um problema apologético muito grande. Eu citaria aqui rapidamente um filme que para mim é bem problemático, que fez muito sucesso também, que ele tem um problema... a proposta dele é atingir o público cristão mesmo, mas ele tem um problema de ensinar errado mesmo, que é o filme A Cabana, que tem um livro e depois foi lançado o filme, que é a heresia. Trindade, né, irmão? É um problema trinitário, que é outro problema básico ali da fé cristã. Caraca. Né? Cara, ele, no filme você vai ver, no livro também, né? O pai é uma mulher, o Espírito Santo também é uma mulher. São dois personagens que são duas mulheres fazendo o papel do pai e do Espírito Santo. E Jesus é um rapazão assim, meio sufista, meio paz e amor, sabe? Pô, só massa. Tipo assim, esse é Jesus, cara. É assim a imagem. E o filme, bicho, o filme erra do começo ao fim, velho. Mas um monte de gente acha maneiro. Vou chamar de pai, brother. Pois é. Enfim. São vários problemas, só vários. Mas vários, em compensação... E fica um detalhe aqui, o seguinte, cara. O cara que escreveu o livro e o cara que escreveu... que acabou virando filme, ele é William P. Young, se eu não me engano o nome dele. Ele é universalista declarado, cara. Universalista. Então daí você já tira, né? Já começa o problema aí. Eu acho assim, complicado. Mas nós temos bons filmes cristãos aqui. Eu vou dar 2 exemplos. Isso que eu ia pedir para você exatamente citar aí. A galera pode achar assim, pô, os caras só estão falando mal do filme. Não, pô, tá doido? Só tão criticando. A Paixão de Cristo é sensacional. Sensacional. Com as devidas licenças poéticas. Que cabe. E as Crônicas de Nárnia, né? Pô, as Crônicas de Nárnia... Você citou aí os dois, acho que os dois melhores mesmo, né? As Crônicas de Nárnia, ela é uma paráfrase da história bíblica, na verdade, é inspirado no texto bíblico. As Crônicas de Nárnia é inspirado no texto bíblico, mas é o que eu digo, você não precisa fazer um filme cristão falando bem assim, Deus não está morto, deixados para trás. Não, cara, você pode fazer um filme normal, entendeu? Que traga ali algum... Que traga a moralidade cristã de alguma forma, que apresente o verdadeiro significado do cristianismo de alguma forma. Você não precisa botar assim, oi, tudo bem? Eu sou um cristão. O cara não precisa falar isso, cara.
O cara não precisa falar isso, o cara pode estar com um cordãozinho, o cara que tem, sei lá, algumas virtudes, o cara pode estar com um cordãozinho, com um crucifixo, aqui já zerou, irmão. Eu acho que é a proposta desse filme, eu não assisti ainda, esse filme que saiu agora com... Tá todo mundo comentando agora, com o Jim Caviezel, não sei como é que eu... Eu posso tá falando besteira porque eu não assisti ainda, né? Mas parece que essa é a proposta, não é só um filme gospelzão, cristãozão, mas que traz ali traz valores, é isso. Traz valores, né? Eu também esqueci o nome do filme, vou pesquisar ele aqui agora. Vou pesquisar ele aqui agora para dar a resposta. Eu não assisti, tá? Então eu posso estar falando bobagem, depois que eu assisti o filme, falei bobagem lá na live, mas enfim. Eu vou falar agora o nome dele aqui. Me fugiu o nome da Liberdade. O Som da Liberdade, eu esqueci. Eu também não vi ainda. As pessoas que viram, as pessoas próximas a mim que viram, elas gostaram. Eu não assisti. As pessoas falaram que é um filme interessante, falaram que é um filme bem interessante. Eu ainda não vi. Pretendo ver. Ela disse que é um filme pesado, né? Muita gente falando que chorou e tal. Paixão de Cristo, o cara morreu, então... Paixão de Cristo teve uma morte, cara. O cara morreu dentro do cinema. Eu vi essa história na época. Eu ouvi gente que infartou, que teve princípio de infarto, né? Assim, passou mal, o filme ficou muito pesado, é uma massa. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Então é isso, cara. Fica aqui as dicas. Paixão de Cristo, todo cristão precisa ver um dia. As Crônicas de Nárnia é uma excelente forma de apresentar a mensagem do Evangelho sem precisar ficar falando que é o Evangelho, que você não precisa. Cara, antigamente eles fizeram os 10 Mandamentos, fizeram muitos filmes. Você não precisa necessariamente fazer o filme A História de Paulo, que eu também não assisti ainda. Eu também não assisti também. A História de Paulo. Você não precisa fazer necessariamente a história de Paulo para ser um filme cristão. Mas você pode fazer um filme de Roma naquela época. Sim. Cara, mas é muito caro. Pô, mas isso aí, cinema, parceiro. Cinema é isso. Cinema é caro. Você pode fazer. Pô, The Chosen tem um enredo muito bom. Aliás, as locações, elas são muito, muito bem feitas. São muito bacanas, são locações que são interessantíssimas. The Chosen arrebenta, cara. Ambientado no local, entende? Inclusive, você pode trazer... sobre The Chosen, inclusive vai sair agora a 3ª temporada dublada, né? Inclusive eles vão lançar até no canal do YouTube deles, cara. Vai passar os episódios no canal. Massa. Acho que não sei se é a partir dessa semana que vem. Eles estão arrebentando, cara. Massa. Eu gosto pra caramba. Então nós temos bons conteúdos cristãos, mas o meu apelo fica até O Último Homem, né? Disputou o Oscar. Até O Último Homem é bacana, cara. É um filme legal, assim. Disputou o Oscar. Tem bons filmes cristãos. Você não precisa falar assim, é cristão, para apresentar valores cristãos que são valores legais. Você não precisa ficar levantando... o cara levantou e foi para a igreja. Por mais que isso possa fazer parte do contexto do filme, você não necessariamente precisa disso para mostrar valores cristãos para as pessoas. Você pode mostrar de outras formas. Você pode exibir a moralidade cristã, a propaganda cristã que você quer fazer de maneiras mais eficientes do que você ficar tentando frasezinhas de efeito, temazinha clichê, personagens que são muito mal elaborados, aquelas tramas bem infantis. Dá para fazer melhor. Eu fico chateado por quê? Porque a gente vê a indústria do cinema, ela continua muito bem. Tem lá suas rateadas, mas ela continua muito bem. E o que nós temos recebido de informação não é que existe um ataque do cinema contra nós. Não. Existe a informação que não é nossa na tela. Como é que a gente vai apresentar a nossa informação na tela? Com qualidade.
assim como a música, o cristão na música, ele é excelente, às vezes também falha na letra, mas como produtor, como instrumentista, não dá para. Acho que ninguém duvida que a igreja é um excelente berço, né? Uma igreja que ela potencializa o músico com muito mais habilidade do que qualquer outro meio, né? Talvez o samba faça isso, que dá muitas oportunidades, né? Talvez o samba faça isso. Cara, mas teria que fazer uma pesquisa em cima disso aí, porque os principais artistas, cantores e músicos do mundo, assim, de forma geral, começam suas carreiras musicais na igreja. Sim, sim. Por isso que eu falei, talvez a maioria o samba realmente precisa fazer uma... Porque o samba dá oportunidades também para todos tocarem um tambor, um cavaquinho, um pandeiro e aparecer de alguma forma. Mas então é isso, minha gente. Está aqui a nossa Contraponto Teológico de hoje. A gente tentou falar um pouquinho sobre o cinema gospel, muito mais com vontade que ele melhore do que ele acabe. E clamar ao Senhor para que ele dê sabedoria e entendimento para as pessoas que estão envolvidas, para que eles tenham habilidade intelectual para poder apresentar de maneira assertiva a mensagem do Evangelho. É isso aí. Só para quem não leu ainda, Madruga Lee. São 2 mitos em um só do cinema. É isso aí, galera. Isso aí. Mais um bate-papo finalizado, mais um contraponto teológico feito. Reforçar o que foi falado aqui no início. Fique à vontade aí para mandar uma dica para a gente. Se você quiser ver algum tema, a gente falando sobre algum tema aqui, manda para a gente. A gente tem um perfil no Instagram também, Contraponto Teológico. Só procurar lá, aí você pode mandar mensagem por lá, ou procura no meu perfil, do perfil do Cício também, a gente responde de boa. E é isso. Aí você pode compartilhar, indicar para alguém. Temos outros episódios. A gente citou aqui o episódio sobre Cosmovisão, né? Qual é a sua, mas tem outros episódios falando sobre outros temas. Você vai encontrar aqui no canal. Então, é isso. A gente conta aí com seu apoio nesse sentido, indicando, curtindo, comentando. Na hora que você estiver vendo, de repente, um episódio gravado, coloca lá um joinha, um foguinho, uma mãozinha, alguma coisa, só para. Alguma coisa assim, só para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, é assim que a coisa funciona e ele vai acabar indicando para outras pessoas. E esse conteúdo vai chegar. Outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, é isso. Valeu, minha gente, muito obrigado. Segunda-feira que vem a gente volta com mais Contraponto Teológico. Aliás, final desse mês, dia da Reforma Protestante, teremos um especial no Contraponto Teológico. Então, fiquem ligados aí, com convidados. Cola com a gente. Cola com nós. Boa noite a todos. Cício, valeu aí, velho. Tamo junto sempre. Tamo junto.